A minha ideia em fazer esse conteúdo, eu tive um problema no olho e eu sempre posterguei, eu sempre quis fazer essa parada de react hoje que tá na moda, de conteúdo de entretenimento, eu sempre quis fazer com as leituras que eu gosto de ler, né, os autores que eu gosto de ler e tudo mais. E eu sempre posterguei, falando, pensando, as pessoas não vão assistir isso e tal, e a gente fica muito bitolado como criador de conteúdo em fazer um conteúdo que as pessoas queiram assistir. A gente tem que fazer um conteúdo que as pessoas queiram assistir porque a audiência é a base de tudo. Porém, tem coisas que fazem bem para nós mesmos, sabe? Para o nosso espírito, para nossa alma, para nossa cabeça. E às vezes, provavelmente no começo, ou talvez, o projeto não vai trazer tanta audiência assim, mas vai te fazer bem. E se te faz bem, te ajuda a criar conteúdos para audiência, não esse, mas um outro conteúdo que vai trazer audiência, tudo bem. E aí eu tive esse problema no olho, fiquei 2 semanas afastado do meu trabalho, 2 semanas afastadas do computador em si, do celular em si, porque eu não podia tomar luz azul nos olhos. Eu tive uma infecção nos olhos e a luz azul estava piorando o problema. E aí eu pensei, cara, quando eu melhorar dos meus olhos, eu vou fazer esse projeto acontecer. Esse é o primeiro, é um piloto, né? Então, não sei se vai ficar bom do jeito que deve e tem que ficar bom, mas, enfim, eu decidi gravar e espero que você goste. O livro que eu escolhi pra gente começar se chama Arte da Prudência, de um autor que eu gosto muito, se chama Baltasar Gracián. Eu não sou um historiador, então eu posso falar alguma besteira aqui, mas o que eu sei de Baltasar Gracián é que ele morreu jovem, né? Aos 57 anos, pra mim é uma pessoa jovem, um cara muito à frente do seu tempo. Ele lutou numa guerra, foi aclamado, né, quando ele volta dessa guerra, e apesar disso tudo, ele venceu uma guerra, de ser um cara ultra inteligente não só culto, mas de pensar por si mesmo, sabe? Influenciar as pessoas a pensarem por elas mesmas, a terem uma certa, como diz a arte da prudência, uma prudência em examinar cada informação que chega até você. Ele é muito à frente do seu tempo, porque nessa época era muito perigoso você ser esse tipo de pessoa, porque eu não vou entrar no mérito da religião, mas a igreja, ela abominava pessoas que pensavam por si mesmo, pessoas que traziam independência para as pessoas, nessa questão intelectual de fazer as pessoas pensarem por si mesmo. E como eu disse, ele morre muito cedo, aos 57 anos. Ele morre de depressão, preso, foi sentenciado a ficar preso justamente por influenciar as pessoas a pensarem. Então, eu escolhi esse livro. Eu não sei se você sabe, se você me segue, se você tá chegando agora depois de muito tempo que eu comecei essa série. Eu já fui muito de falar muito, querer falar muito, falar para grandes audiências e tudo mais. E quando eu comecei a ler Baltasar Gracián, deixa eu ver se eu consigo dar uma melhoradinha aqui no enquadramento. Quando eu comecei a ler o Baltasar Gracián, eu comecei a me identificar muito nesse sentido de você falar e as pessoas não quererem escutar. De você querer falar e você ser tolhido por isso. Você é maluco. As coisas mais pejorativas. Mas sem muito mais delongas, vamos aqui ao nosso... eu coloquei sem querer aqui, né? Deixa eu passar pro lado onde eu tô aqui. Deixar aqui atrás de mim mesmo que eu vejo o projetor. Isso aqui, ó, que você tá vendo mexer, é o projetor da tela toda. Deixa eu botar aqui atrás para não atrapalhar a leitura. Vamos lá. Ele fala aqui, né? Baltasar Gracián, nessa obra, eu comecei a ler Baltasar Gracián em 2017. Eu estou gravando agora em 2022. É um livro que ele é independente, assim, como eu posso dizer? Não tem nem capítulos, eu acredito, né? Porque são 300 máximas, 300 ou 350, deixa eu lembrar, são tantos. São 300 máximas que não são complementares. Às vezes se repetem alguns conceitos aqui, mas você pode ler várias vezes durante o ano. E é o que eu aconselho a fazer. Eu leio esse livro pelo menos uma vez por dia. Às vezes eu repito com frequência as máximas que eu leio. Aqui, ó. Saber escolher. Esse é um dos que eu mais leio. Então você pode ler simplesmente sem aquela coisa de eu tenho que ler tantas páginas por dia, eu quero terminar esse livro. Não, esse é um livro que você tem que degustar, sabe? Você tem que refletir sobre ele. É interessante que você pode ler o mesmo aforismo várias vezes e ter várias mensagens diferentes. Eu aconselho também você a anotar. E a ideia de gravar é isso. Eu posso ler esse livro várias vezes com vocês aqui, tá? E aí eu já quero pedir para você também escrever aí, se você já leu esse livro, se não leu esse livro de verdade,
Eu quero saber o que você gosta de ler, o tipo de leitura que você gosta de fazer. Não só... Eu vou ler esse livro, mas eu vou ler também sobre negócios, marketing, enfim. A queda de luz tá impressionante hoje. E aqui saber escolher é um dos aforismos que eu mais gosto, que ele fala assim, ó: quase tudo na vida depende disso. São preciosos bom gosto e julgamento agudo. Inteligência e capacidade não basta. A pessoa ser inteligente e capaz não basta. Você tem que saber escolher. Não existe perfeição sem discernimento e seleção. Então, envolvidos dois talentos: escolher e escolher o melhor. Muitos de inteligência fértil e arguta, julgamento rigoroso, instruídos e bem informados se perdem na hora de escolher. Sempre escolhem o pior como se fizessem questão de errar. Saber escolher constitui uma das maiores dádivas celestes. E a primeira vez que eu li, é impressionante também o que acontece nesse livro, que você pode ler ele várias vezes, em várias situações diferentes da sua vida, e ele sempre vai te fazer refletir da melhor maneira. E quando eu li esse pela primeira vez, eu estava passando realmente por um momento de decisão. E as pessoas, por que eu gosto tanto de ir nesses autores de séculos e séculos passados? Porque hoje, como eu falei lá no começo do vídeo, se não foi editado, a gente está numa febre, numa fome muito louca de criar só o que as pessoas querem ouvir, assistir, consumir. E aí você pega um autor lá do século, sei lá das quantas lá atrás, se eu não me engano, são 300 anos desde essa obra, eu posso estar errado, 300 anos dessa obra, 3 séculos, né? 300 anos dessa obra até os dias de hoje. Então, assim, Baltasar Graciano não escreveu ele pensando no que o homem de 2022 ele gostaria de ouvir, saca? É para aquele momento, para você ver como essa obra é atemporal, para você ver também que a gente reclama muito dos problemas de hoje, colocamos a culpa em tecnologia e como a desinformação e fake news elas se espalham rapidamente por causa da tecnologia, e isso de alguma forma agride o nosso discernimento e atrapalha a nossa forma de decidir, né, a nossa capacidade de decidir. E na época que ele escreve esse livro, não tinha nada disso, né? Então ele já estava alertando ali, né? Quase tudo na vida depende disso, de saber escolher. E aí hoje, é o que eu falei, por que eu gosto de ir lá atrás? Também, eu gosto de quebrar os clichês, apesar dos clichês, né, serem clichês porque a verdade ela é óbvia, mas a gente gosta de complicar o fácil, né? Então a gente acaba, como eu posso dizer, menosprezando o óbvio, o clichê, porque a gente gosta de ser oculto, de falar de forma prolixa, bem complicada, pomposa. E você vai lá atrás, ele já falava que não adianta saber escolher, né? Cadê ali? Você tem que escolher o melhor. Escolher e escolher o melhor. Ou seja, o que eu estou tentando dizer aqui? Aquele clichê de não adianta você saber, não é só dizer sim, é saber dizer não, né? Saber para o que você vai dizer não, porque quando você diz sim para algumas coisas, você diz não para outras. Na maioria das vezes a gente está dizendo sim para as coisas erradas, e também muitas das vezes a gente dá não para as coisas erradas. A gente deveria estar dando vários nãos durante o nosso dia para dar sim para uma única coisa, ou seja, dar o foco na coisa certa, e a gente não consegue. E aí ele continua ali: são preciosos bom gosto e julgamento agudo. Ou seja, não adianta só você... Vou pegar aqui sobre leitura. Ler, ter um bom gosto para leitura, um bom gosto para música, se o seu julgamento ele não é tão preciso. Ou seja, a música ela é dita como uma forma de elevar a nossa consciência, de elevar a nossa energia. Às vezes a gente está para baixo e bota uma música. Então, às vezes, dependendo do momento, seria interessante você ter um bom julgamento do que ouvir. Música, assistir um vídeo no YouTube, uma palestra, saber escolher o que você vai assistir, né? Até mesmo ali ele fala de julgamento, fala de razão. E muitas vezes a gente está num momento de decisão, a gente começa
a consumir conteúdos, eu vou usar essa palavra aí, você pode, sabe, interpretar aí para vídeos, podcasts, enfim, o que você gosta de consumir, que afloram as nossas emoções e não a nossa razão, sabe? Então a gente nem ser racional demais, nem emotivo demais, mas ter a habilidade de equilibrar esses dois polos. Então, envolvidos dois talentos, escolher e escolher o melhor. Muitos de inteligência fértil e arguta, julgamento rigoroso, instruídos e bem informados se perdem na hora de escolher. E é exatamente isso, a gente acaba buscando tanta informação, buscando tantos fatos, reúne muitos e muitos fatos, E aí chega uma hora, eu lembro de uma aula na faculdade, que eu entrei na aula errada de empreendedorismo, né? E é muito louco. Hoje eu vejo, a gente olha para trás e liga os pontos. Era para assistir a aula do professor A, eu fui para a aula do professor B, da mesma matéria. E aí eu entrei na sala de aula errada, e aquele momento, sabe, que você sente vergonha de, pô, entrei na aula errada, eu vou sair no meio da aula. Mas a aula estava tão boa que eu quis ficar até o final. E aí hoje eu vejo que eu não entrei na aula errada, eu entrei na aula certa, em que o professor ele justamente falava muito sobre isso. Que existe um momento do empreendedor, isso lá em 2015, na faculdade, ele falou assim, que o filho dele sempre teve muitas boas ideias, ele conseguia transformar essas ideias em projetos, mas não conseguia concluir as ideias. Porque chegava no momento de só fazer, ele queria reunir mais fatos, mais pesquisas, né, resultados de pesquisas e tudo mais, fazer mais pesquisas. E aí ele falava, cara, você nem concluiu, né? Professor, é aquele negócio, né? Como é casa de ferreiro, espeto de pau. O cara, professor de empreendedorismo, não conseguia colocar isso na cabeça do filho dele. Mas entrou na minha cabeça. Que a gente fica buscando muitas e muitas informações. Legal, show. Você filtrou essas informações, criou o seu plano de ação, criou as métricas, né? Vai ser baseado em quais resultados. Quando eu digo que tá bom, que tá ruim, que dá para continuar. E aí quando você está fazendo, aí você ouve uma ideia diferente, às vezes você vai num evento, assiste uma palestra no evento, ao invés de você só anotar e guardar aquela ideia, você já quer trazer ela para esse projeto que você já está fazendo e você ainda nem conseguiu concluir ou pelo menos chegar ao resultado, como eu posso dizer, no mínimo ali que você estabeleceu para saber se está indo no caminho certo, se não está. Então acaba que a gente fica pulando de galho em galho dentro do projeto mesmo. E aí é que muitos se perdem, né? Ali ele fala, muitos se perdem na hora de escolher. A gente acaba se perdendo na hora de tomar nossas decisões, né? E sempre escolhem o pior como se fizessem questão de errar. Não fica parecendo mesmo que a gente quer errar. E aí entra o lance da autossabotagem, né? A gente... eu vou dizer sobre mim agora. Eu só percebi isso com muito autoconhecimento. Que eu gosto de ter o controle sobre as situações, sobre as coisas. E se eu não consigo controlar o meu sucesso, né? Porque, na verdade, né, a vida é uma grande ilusão, assim. Vou dar uma viajada aqui. A gente planeja, a gente busca informação, a gente busca contratar as pessoas certas, nos capacitarmos, né? E achando que a gente pode controlar realmente alguma coisa. A gente está influenciando o que dá para influenciar. Agora, controle 100%, a gente não tem controle de nada, né? E aí o que nos resta é dizer que a gente tem controle sobre o nosso fracasso. Porque é verdade. E aí nessa eu realmente confio. A gente não tem controle sobre o nosso sucesso, porque a gente não sabe se alguém muito importante do projeto vai morrer amanhã. Mas as pessoas são substituíveis, Matheus. A gente coloca outra pessoa no lugar. Dependendo de quem morrer, irmão, você pode até colocar no lugar, mas às vezes, dependendo da forma que a pessoa morre e o impacto que ela tem na sua vida, para você se recuperar, né? Tem um jogador de futebol aí, que ele perdeu o pai lá atrás, eu não vou falar quem é, ele jogou no Flamengo, e aquilo ali mudou a cabeça dele e meio que mudou a carreira dele. Ninguém substitui aquela figura para ele, ninguém conseguiu chegar perto mas é o pai. Não, às vezes não é nem a questão de ser o pai, podia ser qualquer outra pessoa, mas às vezes tem uma influência tão grande na vida dele, tinha uma influência tão grande na vida dele que para superar ou pelo menos
preencher de alguma forma, não do mesmo jeito, mas que ele pudesse ter uma base ali, ele não consegue. A mesma coisa trazendo para a nossa vida. Eu conheço pessoas que estavam no auge ali, como empreendedor, fazendo a empresa bombar, e o sócio morreu, a sócia morreu. Eu estou trazendo realmente um negócio forte para você pensar, que a gente não controla. Esse tipo de coisa a gente não controla. Você não vai ficar pensando nisso o tempo todo. Mas o fracasso, aí eu realmente posso dizer para você que a gente controla. Você pode deixar de jogar, você nem entra em campo, ou entra em campo só para preencher ali o time. Às vezes você é o dono do projeto, mas você não está comprometido de verdade. Você está fazendo o mínimo do mínimo, né? Nem o mínimo viável. Só aparecendo, você não está realmente tendo destaque. Enfim, eu espero que você esteja entendendo essa conversa aqui. Sempre escolhe o pior como se fizessem questão de errar, né? Então a gente meio que, já que eu não controlo, e isso é inconsciente, tá? Muitas das vezes é o seu subconsciente, o seu inconsciente, que já entendeu um jogo que o seu consciente, né, a sua razão não entendeu ainda. Que o sucesso, muitas coisas podem acontecer e você vai ter que dar um jeito de driblar as situações, superar os obstáculos. Agora, o fracasso, se você for o seu maior... Achei aqui a linha de pensamento. Se você for o maior obstáculo e você não estiver disposto a vencer esse obstáculo, não tem quem te ajude. Mas Matheus, os obstáculos que acontecem, externos, né? Às vezes um fornecedor que faliu e não vai poder mais te fornecer. Às vezes um comprador que não vai te pagar. Se tem outras pessoas no time, elas conseguem, já que o dono, né? Quantas empresas a gente vê isso? Que chega um momento que o dono, a mentalidade do dono, ela se esvai. Às vezes o dono é só o dono, mas ele não é mais aquele cara participativo. Tem pessoas competentes ali que conseguem tomar decisões, traçar planos e metas para conseguir superar o obstáculo. Agora, se você é o obstáculo, tá entendendo? Se vem de dentro esse obstáculo, só tem um jeito da empresa conseguir superar, e eu não sei se ela sobreviveria. Tem casos que sobrevivem, óbvio, né? Porque o cara conseguiu montar a cara conseguiu montar uma base tão firme ali que se sustenta sem o dono, a mente que criou o negócio. Mas que é tirando essa pessoa dali. Mas entendeu? Acabou que se a pessoa foi tirada dali, realmente, pra ela pelo menos, né? Ela fracassou. Então é isso que eu queria que você também refletisse aqui. E a ideia desse conteúdo, quanto tempo que eu tô aqui? Vamos ver quanto tempo eu estou aqui com você. E esse era um conteúdo teste, hein? Vamos ver se funcionou. 20 minutos. É esse tipo de coisa que eu queria trazer para você. Vamos fazer essa leitura. É um bate-papo, primeiro, Mateus com Mateus. Eu vou assistir isso depois. Esse tipo de reflexão, esse tipo de conteúdo, eu faço sem compartilhar com as pessoas. Eu gravo muito em áudio, sabe? As minhas notas do que eu estou fazendo aqui agora, refletindo. E aí eu queria fazer um agradecimento aqui a Karine Carbente, uma amiga minha lá de Curitiba. Ela sempre falou, faz um tipo de conteúdo usando a sua voz. Cara, sua voz é muito isso, sua voz é muito aquilo. E compartilha os seus pensamentos, cara. O mundo precisa ouvir um pouco mais da forma como você pensa. Sempre foi uma incentivadora. E aí eu até queria dizer aqui, publicamente, é uma das pessoas que a gente tem muitos embates, assim, quando a gente conversa sobre determinados tópicos. E eu li uma coisa esses dias e lembrei dela que eu talvez não seja um bom amigo. Eu sou sempre aquele amigo que adverte muito, sabe? E ela é uma pessoa que sempre me incentivou muito. Então, em algum momento, Karine, talvez eu não tenha sido recíproco no mesmo nível com você, da forma como você é comigo, sabe, assim, de incentivar. Então, obrigado também por você não ter desistido de mim nessas questões de criação de conteúdos como esse, tá? E é isso. Deixa eu só ver um aqui. Ó, próximo vídeo eu vou fazer o 55 aqui, senão esse aqui vai ficar muito grande, tá certo?
Mas é isso. A ideia desse conteúdo é um bate-papo comigo, ao mesmo tempo que eu compartilho com você, que estiver disposto a assistir esses pensamentos. Eu quero saber os seus pensamentos também sobre o que a gente vai ler aqui junto. Eu quero que você me recomende não só um livro, mas um capítulo, sabe? Um trecho como um desses aqui, não é só uma frase, não. Se você compartilhar a frase, compartilhe a sua reflexão comigo para eu também debater com você, sabe? Discutir de uma forma saudável o que eu interpretei do que você compartilhou, do livro que você está lendo, do que você leu, da virada de chave que veio, para a gente saber. Até mesmo, eu acredito muito, assim, porque uma das coisas que eu anotei, por que eu ia fazer isso? Primeiro, porque coisas mínimas, né? A gente quer tanto alguma coisa, a gente perde algo que a gente nem tem às vezes, sabe? O que é perder o que você não tem? Você quer um carro, aí você estava ali próximo, né? Mas ou então conseguiu construir um montante para comprar o carro, e aí acontece uma emergência na sua vida, e aí você tem que usar esse dinheiro que estava destinado a um carro, sabe? A um bem material, e a gente perde algo que a gente nem tinha. E aí aconteceu esse negócio nos meus olhos, eu tive medo de perder a visão, de ficar cego. Eu fiquei pensando nas coisas mais simples como essa, né? As coisas que a gente já nasce com, né? Com uma vista saudável. E aí a gente às vezes cria algumas coisas na nossa cabeça e volta ali a dizer, né? Escolher, fazem questão, como se fizesse questão de escolher errado. O que nesse sentido era escolher errado? Simplesmente fazer isso aqui não dá trabalho nenhum para mim. Eu tenho competência para fazer isso aqui. Tenho, ainda que seja o mínimo, né? Tenho um chroma aqui para poder fazer a sobreposição. Eu sei editar o vídeo, eu não vou precisar mandar para alguém da minha equipe ou gerar um custo para isso. E é algo que eu faço com muito cuidado, com muito carinho, que me faz bem. É um hobby editar as minhas coisas. Quando eu pego para fazer, eu fico muito feliz em fazer. E aí a gente, como eu falei, escolher errado, né? Ou seja, controlar o fracasso para inconscientemente dizer, eu perdi porque eu entreguei o jogo. Eu pensei, cara, quase perdi a visão e eu não ia fazer um negócio que eu queria tanto fazer, que é isso aqui. Eu espero que só nessa reflexão agora aqui você pense o que você tem escolhido de errado, como se fizesse questão de escolher errado, que tem drenado as suas chances de sucesso, que inconscientemente faz você dizer, mas eu perdi porque eu quis perder. Se eu quisesse, eu faria. Então, você não quer de verdade? Aí, aquele momento que você tem que pensar com você mesmo, não foi isso que eu quis dizer. Então, o que você quis dizer para você mesmo, tá? E é isso. Espero que você goste desse conteúdo. De coração, eu espero que você goste desse conteúdo. O meu nome é Matheus Oliveira, o meu plano B é o sucesso do plano A. Fico muito feliz em compartilhar esse primeiro vídeo com você. Espero muito a sua participação, dizendo novamente aqui um capítulo, a sua reflexão sobre esse vídeo, uma reflexão também sobre o que você leu, o que você está lendo, que seria interessante compartilhar comigo e com as outras pessoas, tá? E a gente tem um encontro marcado, sabe aonde? No Instagram, @ Sucesso do Plano A, no YouTube, Matheus Oliveira, o Sucesso do Plano A, no LinkedIn, Matheus Oliveira, o Sucesso do Plano A, e em algum lugar na internet. A gente tem um encontro marcado e eu te vejo num próximo conteúdo, num próximo vídeo. Até lá!